Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui junto com o Electric Cowboys. Muita gente gostou dessa bandinha que eu trouxe para vocês em uma live. Eu tô aqui no meu novo apartamento, tá? Esse estúdio que eu tô gravando, depois eu vou mostrar para vocês. Quando eu for fazer o testando demo, vocês vão vê-lo na íntegra. Ele é muito maior do que o quarto que eu gravava. Ele tem uma janela de ruído que é 3 vezes maior que aquela que estava naquele apartamento. 3 vezes maior, tá? E aí a gente vai poder mostrar para vocês melhor, mas eu quero que ainda chegue os outros móveis que estão para vir. Hoje a gente vai falar sobre o caso bizarro do exorcismo de LaToya Amos. LaToya Amos, tá? LaToya Amos é uma figurinha aí interessante na americana que diz que realmente foi a partir dela que o filme Libertação, aquele que a gente já publicou aqui no canal, surgiu, tá? É uma história muito antiga, mas muito antiga nos Estados Unidos, se não me engano foi em 2014 mais ou menos. Em 2018 eu trago essa história para vocês porque ela tem outro nome. Isso é complicado, eu fiquei meio chateado com isso porque eu falei, eu já fiz análise desses ambientes, dessa casa e tudo mais, isso aqui não me é estranho. E eu fui perceber que sim, ela tem outros nomes, ela tem a Casa Amaldiçoada Indiana, a Casa de 200 Demônios, o Portal do Inferno, ela foi chamada de diversos outros nomes, tá? E aparentemente no seu final da história ela foi demolida. Essa casa foi comprada por Zak Bagans, que foi e é um dos maiores mentirosos dentro dos Estados Unidos, dentro desse critério do terror. E ele chegou até a afrontar o genro de Lorraine Warren com relação a Annabelle, tá? Isso eu não faria, acho uma coisa muito antiética você destruir o elemento de crença de uma pessoa nesta magnitude como ele fez. Mas ele chegou a pegar na Annabelle e demonstrar que não acontece nada, que é tudo uma grande mentira por parte de Ed Lorraine Warren, sendo ele também uma pessoa bem complicadinha. E ele comprou aquela casa, tá? E claramente não tinha nenhum fenômeno, nada. Ele comprou aquela casa simplesmente por critérios comerciais. Então ele iria fazer visitas turísticas de pessoas que queriam conhecer a casa, então chamada ali de Portal do Inferno, de Indiana, para ganhar grana, tá? É isso que eles ganham, é isso que eles fazem, eles compram esses imóveis, compram lugares amaldiçoados e assombrados para transformar em ponto turístico e ganham uma grana fazendo isso nos Estados Unidos, tá? A gente já trouxe isso para vocês. Mas a história, então, de LaToya, ela é muito curiosa, por quê? Quando a gente lida com esses elementos de crença, é muito complicado, né? Porque a gente sempre fala para as pessoas, ok, você consegue comprovar aquilo que você fala? A grande maioria não, tá? A grande maioria ali, esse é 99% da população. Aqui no Brasil, quando a gente fala sobre mortos e consciência de pessoas falecidas, nós temos 6% da população brasileira que é espírita. O que então torna-se um elemento de crença muito sustentável dentro dos fenômenos observados dentro desses ambientes, centro espírita kardecista ou mesmo de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Cristão, por exemplo, que vem encher meu saco, literalmente, e fala, mas os mortos não falam. Você reza todo dia para um cara chamado Jesus. Jesus está morto, tá? Ele morreu há mais de 2000 anos atrás. Ele está morto e você reza para um morto, tá bom? É a mesma coisa que você reza para Deus. Deus é uma figura inanimada, Deus é uma figura, uma forma pensamento criada. Você reza para uma forma pensamento, cara. Então assim, hold your horses, ok? Então quando a gente fala sobre os elementos de crença, as pessoas elas criam os achismos. Então acreditar em mortos, ok, isso a gente vê desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. Então são elementos atrelados ao budismo, ao hinduísmo, ao judaísmo, que acredita muito e tem muitas crendices relacionadas aos mortos. Você vê isso em diversas outras religiões e tradições locais, até mesmo no xamanismo, tá? Eles carregavam seus próprios antepassados, eles moravam perto de cemitério, eles tinham o culto ali aos mortos e utilizavam isso para suas consultas. Então nós estamos falando de um fenômeno muito antigo. Nos Estados Unidos existe um ponto falho dentro do elemento de crença e isso é muito ruim. Por quê? Não existe não existe
pluralidade de crenças como a gente tem aqui no Brasil, em que faz com que as pessoas possam ter o devido conhecimento, fazendo suas pesquisas, adquirindo livros, indo em centros espíritas, documentando fenômenos, vivenciando fenômenos dentro do que nós chamamos de uma fenomenologia, ok? Nos Estados Unidos, as igrejas fecham completamente o cerco para todo e qualquer tipo de contato, então, com outras religiões. Então, eles dominam muito as pessoas e fazem com que as pessoas passem a acreditar que tudo é uma ação do demônio. E veja, aqui no Brasil é muito complicado porque a grande maioria das classes mais baixas acaba acreditando em tudo que o pastor fala. Nos Estados Unidos, isso chega a abranger mais da classe, até classe média, média alta, que deveria ter mais um approach de informação, mais apelo dentro dos estudos, do conhecimento, mas eles também são vítimas da ignorância das igrejas. Porque você não tem só a igreja tradicional, né, a igreja alicerçada dentro do princípio do Vaticano, a igreja apostólica romana, mas você tem todas as vertentes dos ditos puritanos que foram para os Estados Unidos escapando então da morte perante o golpe de Estado que eles deram. Então você vai ter a batista, a presbiteriana, a metodista e outras ramificações ali dentro e até sub-ramificações da igreja. O que então acaba proliferando o pior da informação sobre a igreja, sobre a exegese dos livros, sobre realmente a história, como aconteceu. Então eles falam o que eles querem, eles pregam o que eles querem, e os fenômenos eles acabam fazendo o que eles querem. Então aqueles fenômenos de falar em vozes, em línguas, né? O demônio, claro, escancarado na cara das pessoas, né? Então tudo é o demônio, tudo para eles torna-se o demônio, tá? Então a perseguição dentro de pessoas que buscam outras religiões ali é complicado. Então a igreja fecha muito o cerco. Então o que vocês vão ver é uma moça chamada LaToya, em que ela realmente cria uma história, cria uma fantasia, cria um enredo para poder vender a sua história. Isso aconteceu em diversos outros vídeos que eu analisei e gerou até uma briga nos Estados Unidos e que acabou caindo na televisão. Isso vocês ainda não viram, tá? Nos Estados Unidos, se não me engano, foi em Seattle, um rapaz disse que realmente a casa dele era assombrada e chamou muitas pessoas para documentar aquilo. Algumas pessoas cobram para poder falar que a casa é assombrada. Veja, não é cobram para ir, cobram para soltar um documento dizendo que a casa é assombrada. São $100 que eles cobram para dar o certificado que a casa é assombrada. Esse cara chamou o Zach Bagans e a equipe do Zach, porque obviamente o Zach teria um peso maior dentro do critério de dizer que uma casa é assombrada. Quando o Zach chega lá, ele olha e escuta a história do cara, ele tem uma síncope de dar gargalhada, de rir e fala, cara, desculpa, você é um puta mentiroso. E o cara se sentiu extremamente ofendido e processou o Zach e ali teve um embate sobre a casa ou não ser assombrada. E realmente o Zach tem razão, embora eu não goste do Zach Bagans, mas o Zach tinha razão. Por quê? Porque o cara inventou um monte de coisa, disse que a Bíblia pegou fogo na frente dele, disse que ele foi arremessado contra uma parede, disse que as coisas levitavam e tudo mais. E claramente eu nunca vi isso ao longo de toda a minha vida, eu nunca vi uma Bíblia pegar fogo, eu nunca fui levitado. Eu gostaria muito que um espírito me levantasse do chão, ou um pseudodemônio, né, me erguesse do chão, porque se então levantasse cerca de 110 quilos, eu acredito, e aí eu olharia e falaria, cara, realmente esse fenômeno é interessante. E eu parto sempre do princípio de que se ao longo de 7 anos que eu tenho um canal nunca aconteceu comigo, é uma amostragem que realmente, desculpa, eu não vou acreditar naqueles que dizem que passaram por isso, tá? Aqui nós testamos e documentamos os fenômenos, questionando a espiritualidade e exigindo que realmente o demônio bata a carteirinha aqui e que se manifeste. Até agora eu continuo vivo, né? Então o que vocês vão ver, infelizmente, é uma mulher que está utilizando então de subterfúgios para conseguir grana e se tornar famosa. Com o filme esse Deliverance, né, a Libertação e tal, ela conseguiu mais então atrativos para a casa dela, mais atrativos para a história dela, e ela vai voltar a fazer ali as suas entrevistas, escrever livros, sair no OnlyFans, essas coisas, entendeu? Então assim,
é o custo da oportunidade. Ela vai surfar nessa onda da mentira. Ela precisa disso, tá? Porque gera recursos financeiros. Ela tem 3 filhos e ela... 3 não, 2, né? Porque um acabou falecendo e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Gary, Indiana, abril de 2012. O padre Michael Magellan, da Igreja Católica St. Stephen Martyr, se encontrou com LaToya Amos na casa dela. Mas não foi uma visita pastoral comum, porque o padre Mike, como é conhecido pelos paroquianos, é também um exorcista. Veja, eu não sei qual é a designação da igreja dele, tá? Eu não sei se ele é padre realmente, ou ele é pastor, ou é bishop, como ele pode chamar. Eles têm outros nomes. Lembrando que o History, ele está traduzindo, ou melhor, ele está falando da maneira como ele interpreta, né? Porque a gente não sabe realmente qual é a designação religiosa dele. Ele pode ser chamado de bishop, pode ser reverend, ou sei lá. Então precisa tomar muito cuidado. Novamente, o exorcismo, ele é uma marca patenteada da própria Igreja Apostólica Romana. É a tradição da Igreja Apostólica Romana desde da Idade Média até os dias de hoje. Somente eles têm autoridade legal para fazer isso, tá? E tem um manual do exorcismo no próprio site do Vaticano explicando quais são os critérios para se considerar um fenômeno paranormal, uma possessão, né? Para então ser atribuído ali a questão do exorcismo. As outras ramificações, infelizmente, elas podem fazer o que elas querem, entendeu? Mas não seria legal chamar de exorcismo, por isso que eles chamam de deliverance, né? A libertação. Pois é um ritual que eles, então, inventam. Eles inventaram, tá? Então, assim, precisa saber muito bem o que está por detrás desse padre, se é um padre, se não é padre, ou se ele tem autorização legal para fazer isso. Ele foi chamado para livrar aquela casa de um demônio. LaToya se mudou para essa casa em Gary em novembro de 2011. É por isso que eu não gosto desses caras, viu? Ele é um mentiroso. Ah, minha lapiseira do saber ficou lá em cima. Deixei no armarinho minha lapiseira do saber. Mas vamos lá. Ele é um mentiroso. Ele é manipulado, tá? Vamos lá. Tá na hora da gente fazer então uma explicação e pra gente poder entender melhor tudo o que está acontecendo. Neste vídeo, tá? Existem energias sobre essa figura chamada Padre Michael Maginot. Essas energias, elas agem principalmente região da garganta, região do timo, tá? E o coração. Ele vai morrer do coração, tá? Ele tem atrás dele o que nós chamamos de puppet, marionete. Ele é controlado, ele é guiado, ele é influenciado, tá? Geralmente pessoas que manipulam o discurso, que trabalham com massa, ou seja, pessoas que sobem no púlpito e pregam, falam, exercitam sua voz, eles têm o dom de manipular, fazer, criar ou influenciar pessoas. Existem pessoas que fazem para o bem, sem dúvida nenhuma, mas existem pessoas que utilizam-se disso para o mal. Quando a gente faz isso para o mal, então, existem formas de pensamento que inicialmente elas surgem e aí elas passam a agir sobre o indivíduo. Mas quando realmente é por muito mal, aí nós temos um anjinho mal, eu estou falando em figuras, né, um arquétipo, mas eu acho que eu não posso usar essas palavras porque infelizmente tem crianças que não entendem o que eu falo. Então imagina que ele tem um puta de um obsessor nas costas dele, controlando a sua voz e agindo sobre os principais órgãos, tá? Então fica mais fácil para vocês entenderem. Eu vou usar uma analogia do anjinho bom, anjinho ruim, tendo em vista que ele é cristão, né? Mas esquece, criança vai achar que anjo existe. Então não existe anjo, o que existe é uma grande influência negativa sobre ele, tá? Infelizmente ele não tem habilidades espirituais nenhuma, completamente bloqueado todo e qualquer tipo de canal religioso que ele venha a ter, inclusive com Deus dentro
entre aspas, da crença dele. Ele não tem fé nenhuma, ele não acredita em nada, é um rito mecânico, ele é simplesmente, totalmente, 100% mecânico dentro daquilo que ele faz, tá? Então, torna-se comerciável. Eu não acredito que ele esteja ligado ao Vaticano, mas ele pode estar ligado a outras congregações locais. Ele não tem nada, infelizmente, nada de religioso. Ele é simplesmente um puppet, uma marionete, uma pessoa mecânica e uma pessoa com interesses, tá? É triste ver isso. É uma pessoa que ele tem todos os pontos de energia do corpo dele são muito sujos, tá? Inclusive o ponto das emoções inferiores, que denota, então, transtornos e vários problemas que ele esconde. Geralmente pessoas que escondem esses problemas são problemas como bipolaridade, problemas de depressão, problemas de comportamento, tá? O mais curioso é relação família, ele tem alguma coisa estranha com a família. O ponto da família dele é muito encrostado, o que pode ter, ele pode ter tido filhos, ele pode ter tido relações sexuais, ele pode ter tido relações com mulheres na vida dele, e isso ficou no passado e ele tenta tampar isso. Então, existem coisas muito estranhas na vida desse cara, tá? Eu nunca colocaria a minha vida na frente dele, ou realmente a minha saúde emocional, mental e espiritual nas mãos desse indivíduo. Em novembro de 2011. Essa é a casa, tá? É uma casa pequena, é uma casinha ali local, indiana, e que ela disse então que ocorreram muitas manifestações. De 3 filhos. 3 filhos. E depois que a família se mudou, começou a perceber todos os tipos de fenômenos ocorrendo na casa. O terror clássico de Hollywood, tá? Moscas. Eu gravo para o YouTube desde 2017, tá? São 7 para 8 anos. Somente um caso é que aconteceram de aparecer alguns insetos muito questionáveis, que foi o de Amityville, tá? Apareceram alguns insetos bem curiosos, mas não dessa maneira. Apareceram 2, 3 bichinhos ali no lugar onde eu estava gravando, e eu achei curioso porque raramente apareciam bichinhos, raramente, tá? E eu falei, olha que curioso, mas eram tipo 2, 3 insetos diferentes que apareceram, tá? E não necessariamente um enxame de moscas. Nunca em nenhuma gravação apareceu um enxame de moscas. E olha que eu já trouxe muita coisa aqui para vocês. Moscas se aglomeravam no meio do inverno. Eles ouviam barulhos pela casa. Eu também escuto barulhos nesse novo apartamento que infelizmente é o moleque que mora aqui em cima que me causa problemas. Mas a equipe está me fazendo gravar de madrugada, porque eu gostaria muito de poder gravar durante o dia. Ouviam passos subindo as escadas do porão. Veja, isso aqui é muito curioso. Espíritos têm pés? Espíritos têm força para agir sobre a matéria no pesar, ou seja, um fator de gravidade? Não. Espíritos atravessam a matéria. Espíritos podem atravessar portas, eles podem atravessar janelas. Qual é o critério, por exemplo, para ele fazer ou não fazer? É o estado da consciência. Quanto mais nesse gap inicial da morte, vamos colocar assim. Então vamos supor que o cara acabou de falecer ou a mulher acabou de falecer. Ao longo desse princípio de entender o que aconteceu com ele, ele acha que a porta ainda é uma porta, que a janela ainda é janela. E ele não vai passar, ele fica observando. Ao longo de uma jornada de uma consciência remetida ao mundo espiritual, ele pode vir sim a tentar transpassar uma janela, uma porta, e ele passa a entender que aquilo já é algo que ele passa, ok? Então a consciência, ela vai testando os limites dentro do mundo espiritual. Ai, eu tô com soninho, mas vamos lá. Quando a gente fala de espíritos subindo, descendo escadas, eles não precisam fazer isso. Eles não têm peso para poder causar, então, a ação da matéria, assim, dar a impressão de passos. O que cria a impressão de passos é a nossa imaginação.
tá? Eu moro nesse apartamento que a grande maioria dele é madeira, madeira boa, tá? Então o piso dele é muito bonito, ele tem estrutura de madeira muito fortes aqui dentro desta unidade. E à noite, essas madeiras ficam estalando. O que me impede, obviamente, de gravar. Por quê? Porque você percebe que essas madeiras, então, passam a sofrer a ação da temperatura. E não seria legal, não seria justo eu poder gravar em um ambiente em que as madeiras ficam dilatando pelo calor. Espíritos poderiam dilatar a matéria? Sim e não. Eles vão agir sobre a matéria caso eles estejam perto, causando então uma pequena dilataçãozinha que um microfone de altíssima qualidade, que não é do seu telefone celular, mas de estúdio que nós temos aqui, pode captar, mas não necessariamente eles vão agir 100% na matéria. Nossa imaginação é que causa os efeitos de achar que o espírito está andando, devido à sequência de estaladas que a gente escuta dentro de casa, ou a nossa imaginação assim o cria, tá? Eu já expliquei isso em diversos vídeos do EVP, para vocês como é que acontece, tá? Eles viam vultos perambulando na sala de estar e ligavam a luz. E com muita frequência viam pegadas no assoalho. Espíritos não deixam pegadas. Aí, né, já começa os pontos falhos. Um sonambulismo faria isso, ou achismos, né? Porque veja, você acabou de limpar o piso, você foi lá na cozinha, pegou alguma coisa da geladeira, voltou. As marcas de pé estão lá. Então, espíritos não deixam marcas no assoalho. Tudo bem? Isso é fato. Isso é fato. Se espíritos deixassem marcas no assoalho ou no chão, desde a humanidade, desde o princípio do surgimento da primeira consciência no mundo espiritual, nós teríamos a comprovação científica de que então espíritos existem. Ok? Ok, é importante vocês entenderem. Se espíritos deixassem marca no assoalho, a ciência ia olhar e falar, ok, acreditamos em espíritos. Por quê? Porque seria uma prova incontestável. Mas não é. Então, de novo, vocês percebem as mentiras contadas junto a essas histórias fantasiosas, ok? Os filhos dessa também mãe exibiam gentil, um pátria amada comportamento muito Brasil. esquisito. Um dos garotos foi visto falando com um amigo imaginário que residia em alguma parte da casa. Veja, crianças criam amigos imaginários. É absolutamente normal, saudável e faz parte do imaginário de qualquer criança ter esse approach. O que não pode, de acordo com Freud ou com Winnicott, que é um dos maiores psicanalistas dentro desse approach de análise de crianças, né? Ou mesmo o ego visto por Annie Freud e tudo mais. O que a gente precisa tomar muito cuidado é quando isso começa a afetar já num período de adolescência para o estágio de adulto. Embora Freud colocasse tudo isso no mesmo balaio, Winnicott ele já separa as idades e traz realmente princípios de faixa etária. Então, quando você é criança, o ato de brincar ele é extremamente necessário e saudável para, então, a criança começar a entender as suas relações com o seu eu, com o seu self, para entender as relações com a vida, se desapegar um pouco da mãe, desse sentido de proteção materna, da mãe boa, da mãe ruim, como Winnicott sempre trata nos seus livros, para que ele possa, então, saber o que é a sociedade, o que é o ambiente, como ele interage com o ambiente, como ele pode interagir com amigos, criando, então, amigos imaginários. Brincar é necessário. Tá? Então isso aqui não é prova de nada, toda criança tem amigos imaginários. A questão é ter amigos imaginários quando você tem 30 anos de idade, aí é complicado. Aí realmente Freud mudaria o contexto, o Winnicott mudaria o contexto, dizendo, opa, temos um problema aqui, ok? Já pode ser um outro indício. Então não tem nada de, a criança tem um amigo imaginário. Ok, cara, é um tiro no escuro. Dizer que é um amigo imaginário significa que ele fala com espíritos. Tá? É um tiro no escuro, é realmente achar que a criança então tem o dom e está falando com espíritos. Não necessariamente,
tá bom? Falo para vocês, papai e mamãe que têm filhos que falam com amigos imaginários, é simplesmente o exercício da própria imaginação da criança. Não necessariamente ela fala com espíritos, ok? E relatórios também indicam que a filha foi vista levitando a vários centímetros de altura da cama. Aí eu já processava ela por estelionato, por realmente estar mentindo. Novamente, se espíritos conseguissem levantar um corpo, levitar e fazer com que esse corpo saísse do chão, né? E documentado isso, novamente iria mudar completamente todo o viés de uma religião e da ciência, tá? Mas isso nunca foi comprovado em nenhum aspecto. E não adianta falar, eu vi. Cara, se não está filmado, não está documentado, não foi realmente objeto de estudo acadêmico, científico, não tem validade nenhuma, tá? Então, eu sinto. Não é assim que funciona a vida. Eu vi. De novo, eu vi, você entra no critério da própria Latoya. Eu não acredito em você, tá? Novamente, eu só vou acreditar observando, sendo um fenômeno de estudo levado para uma ciência que vai, então, documentar e trazer princípios dizendo existe ou não existe, tá? Novamente, nenhuma câmera no mundo foi capaz de captar realmente uma pessoa levitando face à ação de uma entidade, um espírito. Não houve isso, não houve, tá? Caso contrário, a ciência já tinha se dobrado para o poder, então, dos espíritos e o mundo espiritual e admitido que realmente existem essas consciências trafegando por aí e que agem sobre nós. Vocês percebem que ali, então, não tem nenhuma TechPix, não tem um telefone celular, não tem absolutamente nada que grave, comprove e demonstre que aquilo é real. É uma história. É uma história. Eu não acredito em histórias. Tá bom? Eu não tenho nem livro de história na minha casa. Né? História, leia-se Senhor dos Anéis, Tolkien, ou historinhas de romance espírita. Eu deploro romances espíritas, então eu detesto livrinhos desse tipo, tá? Eu me desfaço desse tipo de coisa. Então, se alguém me dá, eu me desfaço. Eu não gosto, eu detesto, tá? Eu gosto de livros técnicos, eu gosto de livros que realmente trazem algo que me acrescente. E não um livro de história. Eu não leio livros de historinhas. É sério. Tá? Então, eu vi, minha mãe levitou, meu pai levitou. Cara, Então, Latoya estava convencida de que alguma coisa inexplicável estava acontecendo com a família dela e ninguém acreditava nela de verdade. Claro que não. Eu também não acredito. Não, a filha dela levitou, o filho dela estava lá falando com uma entidade demoníaca. Desculpa, cara, pra mim uma baita de uma mentirosa, entendeu? Não tem. Não tem uma prova acadêmica disso, não tem um documento realmente acadêmico comprovando isso. Não existe nenhum relatório acadêmico comprovando que realmente uma pessoa levitou por ação de um espírito e foi documentado, gravado, filmado, analisado cientificamente e comprovado que realmente foi um espírito que levitou uma mulher. E eu não acredito na ação de espíritos levitando pessoas. As ações de espíritos sobre os indivíduos nós já explicamos aqui em centenas de vídeos como tudo acontece, mas levitar, não.